arreda, homem, que aí vem mulher. Como, isso é só um exemplo, como que a gente pode, a minha pergunta é essa, como a gente pode buscar força para evitar fazer alguma coisa da qual nos arrependeremos mais tarde? Deixando de se prostituir, Eita. Nossa. de idolatrar, deixando de exigir do outro aquilo que não se tem em si mesmo. Porque o que é a prostituição, meu senhor? Do que é a exigência daquilo que se crê não ter e exigir do outro que tenha. Ou não é assim, meu senhor? Sim, sim, senhora. Deixar de prostituir os próprios sentimentos em desfavor de si próprio, mergulhando sempre em emoções conforme os atos dos outros, seria uma ótima opção, meu senhor. De lucidez diante dos fatos e naturalidade nas ações de uns para com os outros, simplesmente sendo um minuto de cada vez, sem expectativa, sem querer transformar o outro no ídolo que não se é. Parar de exigir do próximo, do companheiro, companheira, aquilo que não se dá. Seria um bom caminho, meu senhor. Que aí vem mulher. Sim. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? É uma satisfação enorme falar com a senhorita nesta noite. Obrigada, moço bonito. É uma felicidade muito grande. Qual é o nome da senhora? Sete saias. E na linha das sete saias também tem isso, de sete saias da trunqueira, da montanha, da calunga, ou não tem? Sim, tem. Da encruzilhada. A senhora é a qual, então? São sete saias das encruzilhadas. Nossa. E qual que é a diferença? Por que da encruzilhada e não, por exemplo, da calunga? São funções, meu senhor. Hum, Funções específicas de cada falante, hum. que não são claramente exercidas apenas por pombogiras. Tá. Pode observar, existem caboclos das encruzilhadas, Uhum. Sim, claro. existem Exu das encruzilhadas. Uhum. Somos especialistas nas intercomunicações e nas aberturas de portais. Hum. Uma das características dos que trabalham nas encruzilhadas. Tá certo. E quando a gente abre um portal, o que acontece?
Toda abertura indica uma passagem, e todas as passagens possuem caminhos. As encruzilhadas abrem portais para novos caminhos, tanto nos campos astrais quanto nos campos dimensionais. Foi compreendido? Sim, a senhora foi muito bem compreendida. Obrigada. Ah, a senhora acredita que. Porque me perguntaram se, às vezes, só mulher que, quando desencarna, pode se tornar pombogira, se homem também se torna, ou homossexual também se torna. Meu senhor, pombogiras representam o feminino. Uhum. Mulher arreda homem, que aí vem mulher. Uhum. Toda característica feminina. Não há essa inversão energética, e sim uma capacitação energética. Uhum. Alguns que caminham em corpos masculinos enquanto carnados, na verdade são mulheres, em uma sentença da natureza, num aprendizado de amor incondicional, necessário ao espírito, que nessa sentença tem uma oportunidade esplendorosa de aprender a amar com muito mais propriedade. Nossa. Então, se tem algum mocinho ouvindo e desejando ser uma pombogira depois que desencarnar, ele tem muita chance. Já está em condições de assumir o feminino em si, porque o espírito, acima, em algumas dimensões um pouco superiores, já não possui necessidade de sexualidade. Uhum. Ela se transmuta em algo um pouco mais substancioso para o espírito. Tá. Na verdade, o desejo da feminilidade está em tudo e em todos. A feminilidade quer dizer aceitação, acolhimento, e assim, todo feminino é como uma taça recebendo as energias. É como o quê? Uma taça, Uma taça. uma Sim. taça voltada para si, recebendo energia, Hum. que acomoda e transmuta em si, para si e transborda. Esse é o fundamento feminino, o templo feminino, a estrutura, o sagrado feminino. Acolher e transformar. Nossa. Sim. Agora e sempre? Agora e sempre. E sempre. Dona Sete Saias, a senhora pode trazer o aparelho um pouquinho mais próximo da tecnologia aí? Daí, para ter certeza que a gente ouve bem direitinho as suas palavras. Está ouvindo agora? Né? Sim, tô sim. Olha, o mesmo jeito ocorre então para uma moça que hoje se vê como um guardião, se projeta como um guardião ou um tarefeiro entre os guardiões, mesmo hoje estando na capacidade de mulher encarnada. Meu senhor, cada caso é um caso. Sim, sim. Nem sempre, pelos canais da mediunidade, necessariamente, passará apenas o feminino, mesmo num aparelho feminino. Como também
num aparelho mediúnico masculino, é possível e de grande vantagem para ambos que a energia feminina também possa se manifestar. Não existe isso, de que necessariamente haja uma masculinização, digamos assim, da, da jovem médium ou do jovem médium. Não quer dizer que um aparelho masculino somente deva passar as energias de espíritos ou seres masculinos. Uhum. Tampouco o aparelho feminino necessariamente deva passar somente energias femininas. Há uma questão energética necessária ao emocional, muitas vezes, de alguns médios, de dar maior visão ao seu masculino ou ao seu feminino, pois no ser todas as duas polaridades existem, não necessariamente estimulando apenas a sexualidade. Tá. Esse é realmente um ponto que eu até quero explorar mais. Mas só finalizando esse ponto, então. Aquele espírito está encarnado hoje como mulher, a senhora falou, cada caso é um caso, e quando passa para o mundo espiritual é lá que se resolve, considerando todas as outras encarnações, as suas inclinações e gostos, que vai dizer o que ele vai fazer. E também não é qualquer um que entra para virar um Exu. Pelo que eu li, demora 10 anos só para estudar isso. Sim, são especializações. Na verdade, há muito ainda a ser avaliado, analisado, questionado sobre muitas questões. Na verdade, o mundo verdadeiro, a realidade existencial, é o mundo onde ora habitamos, o mundo espiritual, o mundo material, passageiro, finito. Causas infinitas geram efeitos infinitos. Não seria assim? Sim. Portanto, o mundo verdadeiro, a realidade existencial verdadeira, é o mundo espiritual, o mundo físico, material. É uma forma de expressão, uma forma de reconhecimento de si próprio, uma forma de que o tempo e o espaço possam ser dosados para criações mentais, astrais, serem mais suaves, experimentáveis, de forma que o ser possa evoluir, progredir e melhorar suas próprias criações. Nossa. Então a senhora acredita que o progresso moral e intelectual auxilia o indivíduo na sua caminhada no que se refere às suas próprias criações? Exatamente. Hum. Seria uma forma mais rápida de aprendizado, de experimentação, de fortificação e elevação em si, para si e em benefício do todo. Mas não um todo material, que é mutável, mas um todo espiritual, que é eterno, progressivo, amplo, expansivo. Assim é, e assim sempre será. Ah. A senhora trabalha com o seu meia-noite e ele fala assim também, assim é e assim sempre será. É uma característica natural daqueles que passam pelo aprendizado dentro do grande colégio da corrente astral de Umbanda.
reconhecer aquilo que é, em si e em tudo. Nossa. A senhora pode muito bem ser confundida como uma mentora espiritista. A senhora também. A senhora esperava isso, né? Tudo tem que se adequar às necessidades do momento. Uhum. Em uma atividade, junto a grupos mais apegados a alguns tipos de manifestações. Temos as nossas formas e fórmulas de utilizar o som, o movimento, as cores, em favor de todos. Porque a alegria, meu amigo, é um subir de energia. O riso solto é uma maneira tranquila de equilibrar vibrações com muito maior rapidez. Muitas Hum. vezes é necessário levar a alguém a capacidade de voltar a sorrir, inclusive aos nossos próprios aparelhos. Nossa. Celebrar a vida. Celebrar é um meio tranquilo, exato e eficaz de melhorar a própria vida. Porque daquilo que se vibra, se vive, e a sua vibração é a sua sentença. Muito bom. Muito, muito bom. Fico agradecido, viu? É uma honra enorme falar com a dona Sete Saias da Encruzilhada. Existem, meu caro, Pombogira, sete saias ciganas, Hum, como também existem sete saias simplesmente ciganas. São e- falanges diferenciadas, sim. de forma bastante diferente. E têm tarefas bastante diferentes. Uma cigana, sete saias, atuará dentro da magia cigana, dentro dos conceitos ciganos, com regência um pouco diferente, com atividades diferentes, mais ligadas aos campos amorosos, familiares, e muitas vezes espirituais mesmo. Já uma pombogira cigana, sete saias, atuará com magia cigana, também em favor do sentimento, do romantismo, do senso de união entre os seres. Já uma pombogira, sete saias, da encruzilhada, vai atuar nos campos de quebra de demandas, quebras de amarrações e purificação da sexualidade, através dos afetos, através da abstinência, ou daquilo que seja necessário para o reequilíbrio daquele ser. Nossa. Quando os sentimentos, orientando entre a diferença de sentimentos e emoções. Emoções vêm de fora, sentimentos partem de dentro do ser. Uhum. A necessidade do equilíbrio entre as duas coisas. Somos as guardiãs
do estímulo para que esse equilíbrio possa ocorrer. A felicidade jamais será no equilíbrio. O riso, o canto, a dança, a celebração é um momento saudável, desde que equilibrado. Fui compreendido? A senhora foi muito bem compreendida, Dona Sete Saias. Cara, A senhora, com esse nome muito bonito, diga-se de passagem, é muito apreciada, sobretudo por aqueles que são aparelhos de uma pombogira da sua falange. Então manda uma mensagem para quem trabalha com a Dona Sete Saias, que certamente estão ouvindo agora. não ouvi? A senhora pode, por favor, sendo uma falangeira das Sete Saias, mandar uma mensagem para quem trabalha com essa linha? Busquem o equilíbrio em tudo. O melhor é o equilíbrio. O riso, o canto, a dança, a sensualidade equilibrada e bem alicerçada em sentimentos que sempre progridem para o bem de todos e o respeito por si mesmo são base e alicerce para um bom trabalho com essa linha chamada Sextaia. Para um bom trabalho, e daí a senhora falou o quê? Para um bom trabalho com essa linhagem Sete Saias. Uhum, muito bom. Todo feminino é mãe, é virgem, é guerreira. Todo feminino é taça, que acolhe e transmuta a energia até transbordar em favor de si e do próximo. Assim, aqueles que carregam a linhagem Sete Saias podem se beneficiar, beneficiando também o próximo com a alegria de viver. Dizem que ninguém cruza nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Por que a senhora é a primeira Sete Saias que temos no diálogo com os espíritos? Com as organizações de trabalho, de forma a que se possa adentrar o novo ano de forma mais alegre, de forma mais receptiva, de forma mais transmutadora, mais equilibradora do que o ano que passou. Foi permitido a Sete Saias chegar até aqui, em favor deste trabalho, trazendo toda a energia feminina para a melhor produtividade para a era que está se aproximando, para o novo ano. É a alegria do feminino, a receptividade, a capacidade transmutadora, a capacidade de resistência e a capacidade de aceitação total daquilo que seja necessário para melhor produzir o bem em favor de quantos se aproximem deste trabalho. Graças a Deus. Grande oportunidade dada a essa que nos fala e a toda essa falange que aqui se faz presente.
A Dona Sete Saias, a senhora em específico, se veste como? Prefiro as roupas de época. Hum. Me trazem a reminiscência dos meus momentos ao pisar na terra, onde meu coração, ainda muito cheio de terra, não compreendeu quais seriam os melhores caminhos para o amor. Ao me vestir em astral, prefiro realmente os vestidos da minha época. São todos muito respeitáveis? É uma roupa muito recatada, respeitada? Sim, Hoje, a Pombogira, em geral, é vista como mulher da vida. A senhora passou por essa experiência? sim, meu caro. Fui uma cortesã, até porque a questão da inteligência me fez procurar esse caminho. Fez, Havia procu feito escolhas, fez procurar o quê? fez procurar por esse caminho, Aham, aham. porque haviam três escolhas bem simples. Ou casar-se com alguém que nossos pais escolhiam a nossa revelia, Ai. ou nos tornarmos rezadeiras nos conventos, ou caminharmos pelos caminhos da corte, como cortesã. A Eita. escolha realmente era bem simples. Se casássemos, não aprenderíamos a ler, não aprenderíamos a nos comunicar, viveríamos para o lar, para sermos parideiras. Eita. Se escolhêssemos o caminho da reza, nos conventos, nos mosteiros, também não aprenderíamos a ler, ou escrever, ou nos comunicar, e estaríamos restritas a simplesmente rezar. Como cortesãs, aprenderíamos a ler, a escrever, a conhecer alguns outros idiomas necessários à época. Aprenderíamos a tocar instrumentos agradáveis ao ouvido, a escolher as melhores joias, a conhecer os melhores condimentos e a estar comunicando sempre com as pessoas que moviam todo o poder à época. Olha, Como? não é simples a escolha? Sim, nossa, se hoje eu nascesse naquela época, eu seria uma cortesã também, como mulher, porque não dá. Eu lhe disse, apenas uma questão de inteligência. Sim, sim. Mas, pelo que a senhora está dizendo, uma coisa é ser cortesã, outra coisa é ser vadia. Ah, existe muita diferença. Então, conta Até pra gente. porque, meu senhor, Como? até porque, meu senhor, Ah, em Roma, por exemplo, usava-se o termo prostire, que queria dizer estar em frente, estar de frente. Stare, pro, prostire. Que veio o termo prostituir. E a prostituição seria o quê? A venda de favores sexuais para alcançar objetivos variados. Não só dinheiro, mas também posição ou poder de escolha.
A venda do próprio corpo indica apenas a necessidade de aprendizado do amor. Indica, principalmente, o desconhecimento do que seja a sexualidade total, não só genitália. Não há necessidade da prostituição em sendo cortesã. Uma cortesã não necessitava definitivamente estar com quem quer que fosse, porque era um artista. Era alguém que levava alegria às festas e aos banquetes, inclusive às caçadas. E não havia cortesãs apenas femininas, mas também cortesões que atuavam sempre alegrando os poderosos. Hoje, em outros momentos, a venda dos favores sexuais a soldo é que é chamado prostituição. Pois não? Sim. Por quê? Sempre foi a forma de troca mais utilizada em todas as civilizações. Mais rápida e mais produtiva em termos financeiros, é assim que se diz agora? Isso. Uma atividade como outra qualquer, mas que engloba muito do ser. A vida sempre será uma troca de energias entre os seres. Porém, é preciso que se reconheça o que seja a sexualidade e o sexo para um ser eterno. O corpo de uma mulher é como uma concha que recebe e é principalmente uma força transmutadora onde os karmas mais recentes daquele companheiro vão ser transmutados. É uma forma transmutadora o contato sexual. Ambos, se imbuídos de sentimentos e não só apegados às genitálias, atuarão de forma sagrada, vitalizando um ao outro, equilibrando o masculino e o feminino, equilibrando a si mesmos. Porém, se de forma desequilibrada, provocarão um colapso em si mesmos. E toda a energia que deveria ser transmutada ficará como dejeto, envolvendo o sétimo sentido desse ser, o emocionalizando demais, tornando as emoções muito mais intensas do que seria o necessário, desequilibrando os sentimentos. A partir de então, todas as coisas externas terão muito mais poder que influência sobre esse ser. Foi compreendido? Nossa, daí fica difícil, hein? Porque cria uma dependência, a pessoa começa a criar um buraco dentro de si, busca felicidade em tudo, corre, 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 e nunca chega em lugar nenhum. É a busca das emoções, Ai, a ânsia pelas emoções e a cristalização de sentimento, o bloqueio. Um bloqueio angustiante,
para o espírito. Muita gente ouvindo a Dona Sete Saias, na sua memória entra numa certa nostalgia, numa viagem no imaginário e se sente assim meio triste por estar no meio tão suscetível a essas influências externas. Como confrontar isso de forma responsável? Ainda é o conhece-te a ti mesmo. Para equilibrar a si próprio. Conhece-te a ti mesmo e depois a senhora falou o quê? O portal de equilíbrio para si mesmo. Sentimentos vêm de dentro. Emoções vêm de fora. A dependência começa quando se vive apenas de emoções. Se deixa de lado os sentimentos. Viver somente o externo não é conhecer, nem vivificar os sentimentos. A busca maior é do amor. Sempre do amor. Mas a paixão é emoção. Sempre emoção. Vai tornar o ser dependente do bom humor ou do mau humor, do objeto da paixão, das palavras ou não palavras, do objeto de paixão. O amor é mais amplo, aberto, suave e fortificador. Independente do que ocorra com o ser alvo desse amor, o amor permanecerá o mesmo, incondicional, nutridor, agradável, fortificante para si próprio, estimulador das melhores ações e realizações, porque o sentimento basta em si mesmo. O amor tudo espera, tudo acolhe, tudo compreende, tudo aceita e sempre leva o melhor do transbordar desse sentimento, não só a um ser, mas a todos. Observe o olhar daqueles que amam. É brilhante, radiante. E a energia transborda em favor de tudo. Plantas, móveis, alimentos, seres. Quem ama, expande o amor em tudo. A paixão provoca exatamente o contrário. É barreira e não ponte. Compreende? Sim. O sentimento do amor vem de dentro.
A emoção da paixão vem de fora e se manifesta apenas pelo lado externo. Se alimenta daquilo que é externo e se destrói pelo externo. Se fecha apenas no ser alvo da paixão e do apaixonado. E todos os outros seres já não têm importância. Todas as outras coisas deixam de ter o lindo valor que o amor produz. É uma solidão imensamente triste para um ser eterno. Nossa. E por que por que tanta gente se perde tão facilmente nos arcabouços do passado, nos resgates, quando tem envolvido isso do amor versus a paixão e a falta de condição de equilibrar esses dois? Quando se retorna à carne, em aprendizado, em experiência, se retorna pelo simples motivo de necessitar de aprendizado, de buscar com todas as forças reavaliar todo um passado e se ganha um presente magnífico do amor eterno de Deus, uma nova página limpa para se escrever no livro da vida, uma nova forma no aqui e no agora. Obviamente que existem influências que vêm do passado, mas o que faz um ser encarnado se perder nas emoções é não voltar-se para os sentimentos que carrega, não estar em si e no aqui e agora. Que tal experimentar? Aqui e agora. Viver simplesmente cada minuto com a expectativa do melhor em si, por si e em favor de todas as coisas. Bem mais alegre, não? Bem mais alegre. Bem mais útil. Porque para Sete Saias não existe bem ou mal. Existe útil e inútil. Seria totalmente inútil uma Sete Saias somente dando risada de forma coquete, sem demonstrar a realidade do trabalho que exerce. Todas, e absolutamente todas, as Sete Saias das Encruzilhadas são transmutadoras de abertura de portais. Transmutamos vibrações e abrimos portais para que o sentimento possa ser ouvido novamente e as emoções serem mais bem avaliadas. Nossa. Boa noite, moço. Entendi. Então, o que se A senhora está me ouvindo bem? Estou. Então, o que se sobressai... Então, o que precisa sobressair é a responsabilidade daquele que está
utilizando a matéria dentro desse meio e que seja com um propósito sagrado. A naturalidade, meu Senhor. A naturalidade é um caminho muito bom para que as coisas em si e para si se equilibrem. Ocultar os sentimentos, viver apenas as emoções, tem sido a perdição de muitos. Tudo tem a sua utilidade nesse universo. É o equilíbrio entre emoção e sentimento que trará melhor aprendizado, melhor experiência e maior naturalidade. Entendi. A senhora acha que o ser humano é capaz de prever, antes de fazer uma besteira, que determinadas escolhas... Meu Senhor, Como? nesse mergulhar de emoções, dificilmente um ser menos lúcido conseguirá perceber o jogo de energia que está vivendo. A lucidez surge somente no momento do silêncio interno, onde sentimentos e emoções se equilibram. Observe como 90% do seu dia é passado no automático, sem quase tomar consciência de si próprio, das batidas do seu coração, do fluir do sangue em suas veias. Observou? Nossa, sim, sim, senhora. Meu Senhor. Mas vamos ver se a gente consegue pescar mais alguma coisa. Se a pessoa consegue, se essa pessoa já tem condição de prever que determinado determinado tipo de sentimento pode expressado no momento. Eu quero dizer assim, às vezes a gente é casado e queremos ainda que a pessoa faça o que a gente quer que ela faça e não respeitamos o que ela é, os seus gostos, e aí começamos a desgostá-la, mas é o jeito que a gente vê ela, são nossas expectativas. Como, isso é só um exemplo, como que a gente pode, a minha pergunta é essa, como a gente pode buscar força para evitar fazer alguma coisa da qual nos arrependeremos mais tarde? Deixando de se prostituir, Eita. Nossa. de idolatrar, deixando de exigir do outro aquilo que não se tem em si mesmo. Porque o que é a prostituição, meu Senhor? Do que é a exigência daquilo que se crê não ter e exigir do outro que tenha. Ou não é assim, meu Senhor? Sim, sim, senhora. Deixar de prostituir os próprios sentimentos em desfavor de si próprio, mergulhando sempre em emoções conforme os atos dos outros. Seria uma ótima opção, meu Senhor, de lucidez diante dos fatos e naturalidade nas ações de uns para com os outros, simplesmente sendo um minuto de cada vez, sem expectativa.
sem querer transformar o outro no ídolo que não se é. Parar de exigir do próximo, do companheiro, companheira, aquilo que não se dá. Seria um bom caminho, meu senhor. A gente nota a Pombogira tem essa característica da gargalhada. Isso tem algum sentido magístico também? Uma técnica natural, meu senhor, de restabelecimento de energia. Uma demonstração simples de que o riso é algo bem maior e útil do que parece. Bem maior e útil. Sim. Uhum. E permita-se sorrir, meu senhor. Uhum. E vai sentir em si próprio como o reequilíbrio ocorre naturalmente. O riso é uma forma de cura. Nossa. Assim é. E assim sempre será. Agora fala um pouco da sua atividade específica, da especialidade do indivíduo que a senhora se tornou, depois de tantas experiências, que faz a senhora se concentrar mais em determinada atividade no mundo espiritual que em outra. A minha preferência pelas comunicações, por estar em contato com todos, por transmitir todas as informações de forma ágil e agradável, tanto para mim quanto para aqueles que de mim recebem os favores. Nossa. É uma forma, senhor, de trabalho como outra qualquer, mas que tem muito da afinidade do meu ser com os seres que labutam também nas encruzilhadas. Sabemos o porquê, o como, e assim atuamos. Sem perder nunca, jamais, a nossa naturalidade. Mantendo o sentimento natural, sempre, em todas as situações. Aprendemos sempre maiores, melhores e mais úteis formas de servir. Sempre agradando a nossa forma de ser, como já compreendemos. Assim é, assim sempre será. Nossa. E a senhora tem. A senhora tem preferência por trabalhar com Exu ou com Pombogira? Eu não compreendi a sua pergunta. É porque aqui a gente vê às vezes assim, a senhora nem deve. Ó, assim, quando a senhora trabalha no mundo espiritual, a senhora prefere como companhia no grupo de trabalhadores, a senhora prefere a companhia de um Exu para executar determinada tarefa ou de uma Pombogira? Prefiro geralmente o masculino para complementação daquilo que vou fazer, porque eu entro onde o masculino não entra, eu transmuto onde o masculino não transmutará. Eu atuo nos vazios, meu senhor. Eu estimulo todos os ânimos
onde o masculino não poderá fazer isso. Ele vitaliza, ele estimula, e assim a energia se mantém constante. Nossa. Cura dos portais. A senhora já aconteceu a senhora uma situação assim, por exemplo, uma mocinha gostou de um rapazinho, mas a mocinha já tem uma idade um pouco avançada para o rapazinho. E o rapazinho não quer ficar com essa mocinha, só que a mocinha foi fazer um trabalho para esse rapazinho gostar dela obrigatoriamente. Porque ela viu uma certa ingenuidade no rapazinho. Como que funciona esse processo? Esse rapazinho vai acabar se encantando por essa mocinha, mesmo no seu estado normal, ele dizendo que não é uma coisa que ele quer? E tem como reverter isso? Pega? Como é que funciona? Sim, sim. Existem fórmulas e fórmulas. E tudo, meu Senhor, dentro de vibrações. Fórmulas e fórmulas e tudo dentro de vibrações, ou seja, é a sintonia e a abertura do rapazinho para aquilo que a mocinha fez que faz com que ele seja sugado dentro daquele vortex, daquela energia. Exatamente, meu Senhor. Só que quem manda esse tipo de energia de amarração só está aumentando o buraco dentro de si mesmo, porque não tá vendo o brilho da própria luz, que consegue fazer as coisas e que tem um monte de gente disponível, não precisa ficar com quem não quer a gente. O julgamento não faz parte da minha função, meu Senhor. Tá certo, nem da minha. Apenas que cada um age conforme suas próprias crenças, suas necessidades interiores. E claro, nada é por acaso. Ninguém caminha nos caminhos de outrem por acaso, meu Senhor. Claro, claro. Existem forças da própria vida que aproximam os seres. E nem sempre, meu Senhor, aquele que busca caminhos de magia para alcançar a atenção de alguém está imbuído de maus sentimentos, mas se deixando levar pelas emoções do momento. E como a gente... Todas as 7 saias das encruzilhadas. É exatamente atuar nesses campos, meu Senhor. Onde a quebra de demandas e a quebra de amarrações são necessárias. Toda e qualquer atitude contrária à lei do livre-arbítrio receberá da lei o reajuste, meu Senhor. Certo, entendi. O rapazinho receberá na medida da vibração que emite. O emissor de uma amarração também receberá na mesma medida, meu Senhor. A vibração é a sentença de cada um. E aquele que vibra gerando nó e não laços estará emaranhado em nó e amarrando
cada dia mais na dor do não ter por não ser. Na dor do não ter por não ser. Trabalho de amarração. Nem sempre, meu Senhor, é um inocente, porque o inocente sempre é protegido, meu Senhor. A própria inocência é vibração capaz de proteção contínua. Compreende, meu Senhor? Nossa. O reajuste permanece, meu Senhor, em todos os caminhos kármicos, de encontros e desencontros. Tenha certeza, meu Senhor. A vibração é a sua sentença. A vibração é o quê? A sua sentença. A sua sentença. Ah, tá. Nossa, realmente. Tá certo. A gente está se aproximando aqui do fim do nosso diálogo. Como que a senhora está com o tempo? A senhora prefere deixar um segundo diálogo para uma outra oportunidade? Eu peço licença para me retirar. Ah, sim. Então vamos lá. Só dê aí, por gentileza, uma mensagem final aos que respeitam muito a entidade que a senhora representa, a linha, mas sobretudo as entidades de esquerda e em geral da Umbanda. Manda uma mensagem para os médiuns, iniciantes, mas também para aqueles que estão procurando entender essa entidade que é a Pombogira. Uma mensagem final, por gentileza. Arreda, homem. Aqui a mulher. Meus senhores, minhas senhoras, tudo é adequado e útil nesse universo. E uma Pombogira compreende muito bem das necessidades de cada momento. A cada um, conforme a própria vibração que emite. Se é de desfavor a si próprio, como deseja alcançar o amor? Cada um vibra, cada um recebe. Uma Pombogira simplesmente aplica a lei, estimulando ou desestimulando o equilíbrio. Muitas vezes, meus senhores, a voz de uma Pombogira pode muito bem não ser ouvida, mas a ação dos seus vazios sempre terá sentido. Agradeço a quem me ouve e muito mais a quem me escutar. A sua vibração, meu Senhor, minha Senhora, sempre foi e sempre será a sua sentença. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Meu Senhor. Salve, Dona Sete Saias. Ai, Deus. Ah, Mãe Ângela, oi, a senhora está me ouvindo bem? tô. Graças a Deus. Eu quero agradecer em nome desse trabalho que eu realizo, com muito respeito,
a todos que participaram, a todas as entidades que o organizam. Quero agradecer ao seu tempo e a sua disposição para conosco, viu? Meu filho, eu só quero ser útil, né? Se você vê que não ficou bom, teve alguma coisa que não está dentro dos requisitos, né? Uhum. Você não divulga. Pode ficar tranquilo que eu não me importo, tá? Não, não. A gente sabe quando um guardião se propõe a falar, realmente ele sabe o que ele está falando, ele se coloca muito bem, então não há preocupação. A minha condição física que não está. Sim, sim, sim. Mas ela não tossiu, acredita? O seu aparelho, enquanto canalizando ela, não tossiu, não fez nada, ficou muito bom. Vamos ver só se não ficou muito baixo, mas ficou muito bom. Eu agradeço, tá? Tá? Muito obrigado e quem sabe até breve. Com fé em Deus. Ai, Tchau. quero tão dormir. Oh, por nada. Obrigado, tchau. Tá girando. Arreda, homem. Que aí tem mulher. Como? Isso é só um exemplo. Como que a gente pode? A minha pergunta é essa. Como a gente pode buscar força para evitar fazer alguma coisa da qual nos arrependeremos mais tarde? Deixando de se prostituir, Eita. Nossa. de idolatrar, deixando de exigir do outro aquilo que não se tem em si mesmo. Porque o que é a prostituição, meu Senhor? Do que é a exigência daquilo que se crê não ter e exigir do outro que tenha. Ou não é assim, meu Senhor? Sim, sim, senhora. Deixar de prostituir os próprios sentimentos em desfavor de si próprio, mergulhando sempre em emoções conforme os atos dos outros. Seria uma ótima opção, meu Senhor, de lucidez diante dos fatos e naturalidade nas ações de uns para com os outros, simplesmente sendo um minuto de cada vez, sem expectativas, sem querer transformar o outro no ídolo que não se é. Parar de exigir do próximo, do companheiro, companheira, aquilo que não se dá. Seria um bom caminho, meu Senhor. Arreda, homem, que aí tem mulher.